Vamos lá, iniciando nossa live. Vamos lá. Hoje, dia 23/6, iniciamos mais uma live aqui no canal Ordenadamente. E hoje eu vou conversar com Álvaro Chaves. O Álvaro é professor, historiador e gamer. Se não bastasse isso, ele ainda é youtuber, criador do canal Fica a Dica. E além de tudo, pai de 3 filhos. E hoje nós vamos conversar sobre o tema jogo ou realidade. Álvaro, estamos ao vivo, meu amigo. Vamos lá. Gostei, gostei da introdução aí no finalzinho. Pai de 3 filhos não é Isso, fácil. cara. Aí o cara fala assim, não é possível, né? Não, olha o currículo do cara. Né? O cara é professor, historiador, gamer, tal, criador do canal do Fica a Dica. Inclusive, galera, ó, já se inscreve lá no canal do Álvaro, entra lá, né? Álvaro Chaves, Fica a Dica, tá? Então já façam a inscrição. Depois que essa live terminar, eu vou colocar lá na descrição do vídeo, né? E o Boa, cara é pai de 3 boa. filhos, não é qualquer um não, cara. Pai de 3 filhos. Essa é a pior, né? A pior parte que a gente vê. Mas estamos Show de aí, João. bola. Estamos aí, falar do que a gente gosta, né? É isso aí. Show de bola, Álvaro. Álvaro, conta pra gente aí, pro pessoal te conhecer melhor, um pouquinho sobre como você chegou até os jogos, né? Se interessar tanto pelos jogos. Acredito até que na nossa geração isso foi surgindo de maneira natural, né? E conta Sim. pra gente também a relação de tudo isso com a sua trajetória acadêmica. Porque até onde eu sei, você tem trabalhado com isso até na graduação, né? Sim, sim. Então, cara, como você falou ali, da nossa geração, né? Vamos falar do histórico. É, Pelo que eu me lembro, assim, eu lembro claramente da minha infância, assim, quando um primo meu, um tio meu, trouxe um Dactar, né? Então não era ali o parente do Atari, aquele joguinho que tinha só um botãozinho e um controlinho ali, e tinha que jogar. Eu lembro do meu pai jogando boxe, eu vendo aquela. Eu me lembro claramente disso, né? Eu devia ter uns 7 anos, cara. Isso então, 1990. Eu lembro, assim, claramente daquele negócio, aquele o videogame em si, alguém controlando algo. Uhum. Existia um controle, né? Então eu mexia aqui, mexia lá, e assim, a gente, dessa geração de 90 aí, cresceu com a ideia do Super Nintendo, do Mega Drive, né? Então minhas primas, eu lembro que elas moravam fora, daí vinha o meu tio, trazia um videogame, daí elas iam dormir lá em casa, pô, legal, vai instalar o videogame, aí não dava certo, porque as televisões não tinham os encaixes, daí você tinha que correr, ficava um dia inteiro correndo atrás do encaixe. Mas eu me lembro, assim, que desde muito cedo, cara, desde, assim, dos 10 anos, porque a gente fala cedo hoje, né, os nossos filhos já têm acesso, né, minhas filhinhas com 3 anos, elas já têm acesso à internet, elas já têm acesso, elas sabem clicar, elas não precisam ler, elas vão só pela imagem, né, e naquela época a gente não tinha nem acesso ao videogame, a gente não conseguia nem, né, não tinha, eu morava no local em Cascavel, assim, ninguém do bairro tinha videogame, a gente não tinha acesso, né? Não existia. Então eu me lembro quando eu comecei, um colega meu, um colega, nem amigo era, tinha, e eu comecei a perceber o Super Nintendo. Aí quando eu encontrei o Super Nintendo, assim, 12 anos, daí eu falei assim, não, caraca, meu, isso aqui é fora do comum. E eu acho que a ideia, eu acho que tá na pessoa, né? Mas assim, muitas pessoas têm isso, a ideia de controle, sabe? De ter controle sobre alguma coisa. E eu acho que isso, para mim, fez muita diferença quando eu era adolescente, que eu descobri, meu pai veio e comprou, eu acho que na época muito difícil, porque ninguém no bairro tinha, só eu tinha, meu pai comprou um Super Nintendo. Lembro da gente lotar o nosso quarto entre os 12 e 13 anos, assim, lotava, assim, tinha 6, 7 pessoas dentro daquele quarto, jogando um quartinho pequeno, jogando videogame, aquela coisa, pegava um sábado assim, cara, sábado de manhã a gente saía meia-noite, assim, não era comum a gente virar à noite, não era, na verdade não existia nenhum histórico das pessoas, virou à noite jogando, né? Hoje que isso é mais comum, mas naquela época, tipo, não era meio que, não podia, né? Aí vinha aquelas ideias, né? O jogo vai estragar a televisão, aí os avós, né? Não podia jogar depois de comer e tal. Então, eu vejo assim, na minha infância, eu fui muito feliz com o videogame, mas me lembro, nesse período de adolescência, o que eu fazia antes do videogame chegar na minha vida e o depois dele chegar na minha vida. Então, eu penso assim, claramente isso, eu vejo isso claramente. Então,
os carrinhos de rolemã, pipa, futebol, boliche, sabe assim, aquela coisa, aquela interação que eu tinha quando chegou o videogame, nunca mais. Nem eu, nem meus amigos, que daí a gente, né, e foi, e eu me lembro, assim, do avanço que o videogame foi tendo na minha vida, porque daí a gente, então tinha o Super Nintendo, depois vem o Play 1, aí o Nintendo 64, daí o Play 2, e a gente sempre correndo atrás do mais bonito, daquilo que era necessariamente tinha que ser melhor. Tá? Então eu vejo isso na minha vida. Entrei na faculdade de História com 17 para 18 anos, me formei em História sempre jogando videogame. Daí, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu meio que deixei de lado o console de videogame e passei para o computador. Então, assim, como a gente acaba trabalhando, né, assim, eu acho que no período ali entre 2000, para quem já é mais adulto, eu imagino, né, quem mais ali chegou nessa período, para jogar, né, você ligar a televisão e ligar o aparelho é diferente de quem está fazendo um trabalho na frente do computador, dá um alt tab e vai jogar no computador. Então eu acho que a minha transição foi essa, e daí eu fui pro computador, e aí vieram os jogos de computador, né, uma série de jogos também, e me lembro que terminei História, fui fazer pós-graduação, docência do ensino superior era na época, e junto com psicopedagogia, foi os 2 cursos de pós ali, de especialização fazendo juntos, e chegou a hora de fazer o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. Não tinha ideia do que eu ia escrever, porque eu nunca tinha lecionado como professor de História, tinha que fazer alguma coisa, eu não tinha uma área específica da minha vida, assim, que falasse, não, eu vou estudar sobre isso. Na época, eu acho que eu tocava instrumento musical na igreja, tocava em banda da igreja e tal. Talvez fosse para essa área, se não tivesse outra coisa. E eu me lembro de um professor, o professor Nilson Farias ainda, eu me lembro dele falando assim, Álvaro, você pensa numa coisa que você gosta, e agora você fala sobre ela. Eu gosto de jogar. Então faz sobre videogame. Eu vou fazer o quê sobre? Fala sobre... inventa um jeito que nunca ninguém fez para escola. Vamos ver então. Cara, assim, sabe? Falou na louca, eu falei, então eu vou fazer. E aí fiz meu TCC, né? Metodologias, metodologia do ensino de história através de jogos eletrônicos, né? E daí, com base em Age of Empires. Daí, chegou a época, né, você preparou, agora você tem que aplicar isso aí, porque aqueles trabalho de conclusão, você tem que aplicar, tem que mostrar, daí você vai ter que escrever o que aconteceu. Eu falei, tá, mas para aplicar eu nunca nem entrei na escola, não tinha, né, cara, eu tinha 21 anos, eu comecei a lecionar com uns 24, 25, então, tinha recém saído da faculdade e não tinha colégio nenhum. E aí... ele conseguiu um colégio para mim, conseguiu os laboratórios, instalamos os jogos, daí foi o meu primeiro contato com crianças, né? Na época, a gente fala criança com adolescente, ali entre 7º e 8º ano, que era da época do jogo. Eu falei, cheguei na sala, falei, sou um professor assim, nós estamos fazendo tal trabalho, projeto TCC, e eu vim aqui aplicar um projeto, sei lá, né? Eu acho que na mente do aluno, vem aquela ideia assim, lá vem o cara de novo, que né, vem mais um professor fazer estágio aqui no colégio e tal, né? E aí eu falei, e o projeto meu é a gente ir, eu preciso de 8 voluntários para ir até o laboratório para fazer um projeto sobre jogo. Daí todo mundo aqui, eu quero. Eu falei, então, mas primeiro esses voluntários vão ter que estudar história. Não, eu quero, eu gosto, não sei o que e tal. E daí eu me lembro, cara, claramente, esse professor meu, ele era bem colega do professor de história, e o professor de história sugeriu que fosse assim, sabe os alunos com piores notas, a turma do fundão que os caras falam, né, aquela coisa, hoje tá um pouco diferenciado, mas na época tinha muito disso. Aí ele falou, por que você não pega os caras mais treta né, assim, de estudar e tal? Eu falei, boa, vamos pegar. Peguei aquela galera que ninguém curte, cara, fomos pro laboratório, fizemos, aplicamos, aí a outro colégio viu, pediu para aplicar lá no outro colégio, e, cara, eu vi que a coisa era legal, era bacana você trabalhar com adolescente, tipo, não era difícil, daí você fala assim, mas é difícil hoje? É difícil você trabalhar com alguém que não quer saber aquilo que você quer falar, né? Então, você quer, por exemplo, em história, o cara, pra que ele quer ouvir falar do Dom Pedro I, do Pedro Álvares Cabral? Pra que isso? Entende? Não tem lógica para ele. E daí eu percebi, e naquela época eu não tinha então qual era o meu parâmetro? É bacana dar aula, eu quero dar aula. E aí que veio, sabe, aguçou aquele negócio, eu quero entrar nessa vibe, e entrei, cara. E daí comecei a dar aula de história comum, né, aquela história lá de quadro e giz,
e sempre nas oportunidades. Com a minha primeira turminha, eu me lembro assim claramente, era primeira vez na sala, era um 6º ano, eu dava aula de História e Geografia lá em Cascavel, e eu lembro de eu chegar para a coordenadora, para a Ju, e falei, Ju, eu queria fazer uma gincana com eles, um negócio diferente, que só da aula o negócio não rola. Isso no primeiro mês, cara, primeiro mês de aula meu, assim, eu quero fazer, fizemos uma gincana, cara, eu lembro da gente ir jogar bets na quadra, daí quem acertava uma raquetada que fazia tantos pontos tinha que responder tal pergunta de história. Então, assim, eu me lembro que o meu início de aula era jogar, sabe, e fazer com que os alunos gostassem daquilo, mesmo que, né, entendesse aquilo de uma forma diferente, que era como eu gostaria que tivesse sido no meu colegial, né? Então eu acho assim, a minha introdução era isso, sabe? A minha vida começou a caminhar, eu acho que dentro dessa área de história, mais ou menos nesse querer dar aula, mais ou menos nesse sentido, assim, né? Então vejo isso. Show de bola, você uniu o útil ao agradável ali, né? Uniu o útil ao agradável, cara. O professor desses aí, cara, cara, você quer fazer pesquisa sobre isso? Vamos lá! Show de bola. Sim. O cara falou, eu entrei, né? Show. Álvaro, agora me diz uma coisa, o que você acredita que gera um encanto nos jogos no pessoal hoje em dia, nos dias de hoje? São os gráficos? O que está fazendo atrair tanto essa galerinha que vem aí, essa geração nova? Rapaz, olha, eu acho, assim, é uma série de coisas, né, João? Eu vejo assim, eu vou falar por mim e depois eu falo o que eu entendo, o que eu tenho percebido, assim. Primeiro, eu acho que o controle da coisa é muito bom, sabe? O ser humano, eu acho que ele gosta de manter o controle das coisas. Se você quer perceber que aquilo está sendo controlado, né? Então, seja no mundo virtual, seja no mundo real, a gente quer, né? Agora mesmo, antes da gente começar a live, eu fiquei muito chateado, porque eu faço as lives pelo meu computador, com o meu microfone profissional, tá com câmera tudo aqui, e antes da gente começar a live deu problema. Eu queria ter o controle disso aqui, eu queria que isso aqui funcionasse, né? Então, quando a gente traduz ou traz para a ideia do videogame, é isso que ele traz pra gente. Eu tô com o meu personagem, eu tô com o Mario ali, parado, eu aperto o botãozinho pro lado, ele vai. Eu tenho uns desafios, e esses desafios dependem do meu controle, depende da minha inteligência, depende... Então, assim, esse é uma visão que eu tenho sobre o cara gostar de estar ali. Uhum. Mas eu entendo, assim, que pela percepção social, pela ideia do que nós temos das civilizações, da sociedade, esse controle... Você pega um videogame, vou pegar um exemplo de um jogo para explicar de uma forma melhor, né? A gente, como professor, quer dar um exemplo em vez de explicar, né? Direto. Mas, assim, a gente tem o quê? A gente tem dentro de um jogo regras fixas, sejam elas reais ou não, mas o cara pula 10 metros, mas ele só pula 10 metros. Então, ele não passa disso, a não ser que ele tenha um superpoder. Mas existe uma gravidade no jogo que é pro jogo e ela existe uma regra. Isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Então, é muito interessante porque a gente entra dentro de um lugar que às vezes a gente quer sair desse mundo, dessa realidade, para entrar no virtual, porque parece que não tem regra, mas ele também tem regras, tá? Então, isso a gente se encaixa. Ele precisa de estratégias para que a gente funcione, precisa de uma estratégia, né, bem organizada. Não, eu tenho que fazer isso, olha que legal o que eu fiz e deu certo. O jogo funcionou, porque eu tentei por esse lado, deu certo. Não deu certo, morri, voltei, tem esse processo todo. E eu acho que acima de tudo que eu acho que como professor de biologia você poderia falar melhor, é a recompensa. Eu ganho uma recompensa. O barulhinho da moedinha, lá, blim, 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 né? Aquele caixinha do slot das lotéricas, de roleta e de tudo, isso faz bem pro ouvido. Então, olha só, ganhei isso. Eu quero chegar até aqui. Você almeja algo. E o que o jogo ele tende a fazer com a gente? Ele tende a sempre você querer mais. É como se ele te desse um pouquinho do gosto, né? Eu não sei exatamente se isso a gente poderia dizer. Se a gente poderia dizer que isso é para tudo, mas o vício, ele tem essa coisa. Você pega um pouquinho. Legal, gostei. Será que eu consigo alcançar o outro? Opa, alcancei, olha, tem um nível maior ainda, e um maior, e um maior. E a coisa vai crescendo e você vai inflando. E esse encanto pelo jogo, eu acho que é isso. Você correr atrás disso, sabe? Esse é um lado, então, que eu vejo que é o que aparece.
Mas nós temos, claro, dentro de jogos, e a gente dentro dos estudos sobre jogos, a gente sabe, ele tem os seus dois lados, né? Ele tem o lado que realmente o encanto e regrado, organizado, ele é funcional, né? Mas tem um outro lado que ele pode prejudicar também, né? Daí entra vício e todo esse processo que, quem sabe aí, conforme a gente caminha, eu vejo isso. Mas eu acho que o encanto é isso, sabe, João? Acho que é o querer sempre mais, a gente vai querendo, capinando mais, comendo mais, sabe? Seguindo essa ideia da gente ser influenciado ali pelos jogos, né? Você acredita que as pessoas, quando procuram a fantasia dos jogos, elas procuram isso por uma fuga da realidade? Eu acho que uma boa parte cara, infelizmente. Ou assim, talvez, vamos dizer que ele não entrou por causa da fuga da realidade. Ele entrou. Ele entrou, vamos ver. Ele está num grupo, no meio social. Eu não sei se o Pedro do primeiro ano lá nosso está aí, o Pedro Álvares, mas eu falei que eu ia falar dele hoje, porque é o seguinte. Você está num grupo social, você está na sala de aula, né? Eu mesmo, como professor e que gosto de jogar, que estou tentando um pouco me desvencilhar, assim, porque ele mata muito tempo da nossa vida e a gente tem que pensar em outras coisas, mas você está ali. Aí os alunos começam a falar daquilo que você gosta. Então você tá no meio que... peguei o jogador lá, não sei o quê. Porque eu tô jogando com o jogador isso, eu tô jogando com o jogador isso, e pá. E aí você vai ver caraca. Aí saiu um jogador novo, cara, olha só, e a fase difícil, não sei o quê. E ele vai falando, e você começa a ficar, sabe aquele termo, eu tô coçando pra coisa, eu quero chegar em casa, eu quero ver se isso é verdade. Eu quero testar. Então, ele não começa com uma fuga, mas infelizmente, muitos depois acabam assim, me frustrei. Onde que eu posso resolver a minha frustração? Então eu tô com um problema, minha mente tá... Nossa, eu preciso dar uma descansada. O que eu vou fazer para descansar? Que os nossos pais faziam, por exemplo, na frente da televisão. Porque era, né, o pai então chegava cansado, ligava lá, o meu pai mesmo ligava lá o Jornal Nacional, todo mundo em silêncio, que agora é hora do Jornal Nacional. Entende? Então, era o descanso dele, entende? Então eu acho que a gente vai vendo que a gente vai buscando algumas alternativas para ter o nosso descanso. E o jogo, ele acaba, infelizmente, ele também, nós utilizamos isso para o nosso descanso. Então, ele acaba sendo uma fuga. Não é que o cara entra porque, eu preciso ter uma saída. Até porque, se você vê, assim, alguns terapeutas, psicólogos, enfim, eles até veem isso como uma ajuda para muitas pessoas, para pessoas que têm problemas sociais, né? Um cara mais fechado, um cara mais melancólico ali, mais na dele, vai resolver um problema, por exemplo, se ele entrar num jogo onde ele tem que falar com outras pessoas, onde ele tem que conversar, onde ele tem que, né? Então resolve muitos. Isso, ele interagir. E o jogo, ele tá ligado a esse universo social, né? Ele faz parte do cara se tornar um ser social. Um exemplo que eu ouvi uma vez, que eu acho muito legal, é assim, você imagina, você pega uma bola de futebol, agora, você sai na rua, você chuta ela pro gol, você vai lá na quadra agora, chuta ela pro gol, você pode ter feito gol de bicicleta, de primeira, de voleio, do jeito que você quiser, foi na gaveta, foi um golaço. Se você tivesse sozinho, é só mais um gol, e não tem nada. Agora, se você tiver numa praia, a galera ali, o Maracanã lotado, pai, você fez um gol sem querer. O que é aquilo? Entende? Meu, entendeu? Então o videogame é isso, o cara entra e ele faz parte de uma interação social que ele deixa de ser aquilo que ele é. Então eu vejo eu num jogo, Mortal Kombat, né? Pô, eu sei dar uma pirueta e bater no cara. Eu sei fazer isso na realidade? Não. Mas era o que eu consegui fazer lá dentro daquela realidade. E eu sou conhecido pelo cara que dá mortal. Entende? Então... Você entendeu? Então ali mesmo no meio isso. Infelizmente eu sou uma segunda pessoa, eu sou um segundo ser, eu sou o ser virtual, né? Aquela série Mirror, né? Os caras mexem bastante com esse negócio, né? O cara é um aqui, mas aqui ele é outro ser, ele é outro cara. Então tem isso, vai fazer o quê? Faz parte, né? Mas pode ser sim considerado uma fuga, mas não deveria, né? Deveria ser uma diversão. Na verdade, em vendas, está em primeiro lugar na diversão, né? Em venda do que vende para diversão. Então, se o cara tiver o total domínio sobre aquilo, né? Seria ótimo. Agora a pessoa tem que tomar o cuidado para não ser
o personagem de si mesmo ali, né? De entrar naquele personagem do jogo, né? Às vezes o cara acha que ele é aquele personagem, né? E é um problema, né? Porque como é que você faz isso? Porque se você pegar um filme, a gente fica ali, você assiste 1 hora de filme, você vai dormir, cara, você vai com aquilo na cabeça, você vai sonhar, no outro dia os filmes influenciam a gente, mas o filme é 1 horinha, você assistiu algo que alguém criou já pra você e você só colocou aqui dentro da sua cabeça. E às vezes você internaliza aquele personagem. O cara assiste Piratas do Caribe 20 vezes. Qual é o que ele tem? Ele é o Johnny Depp aqui no mundo real, entendeu? E no jogo, infelizmente, ele não fica 1 horinha só, ele fica 6 horas, 12 horas, 24 horas, todo dia, e de tal forma que ele sai daqui, o cara coloca um capuz, coloca a máscara azul, ele acha que é o Sub-Zero, entendeu? E ele sai fazendo o serviço. Então, isso é um problema sério, porque dividir, né? Contemplar os dois movimentos, os dois momentos aí. Você acredita, Álvaro, agora só pegando o gancho disso que você está falando, que esses jogos mais violentos, eles acabam influenciando na personalidade da pessoa? Isso é uma pergunta que eu tenho. É muito coisa de tiozão, né, perguntar isso, porque as pessoas que jogam pensam assim, não, nada a ver, né? Os nossos avós e todo mundo são eu vou te falar, cara. Assim, ó, hoje eu tenho que falar que influencia, porque eu tenho filhos. Né? Então, na minha casa, embora a gente não consiga ainda controlar exatamente o tempo que eles passam nos TVs e videogames, o que a gente controla é o que ele joga. Né? Então, peraí, será que isso aqui dá para ele jogar? Isso aqui não dá para ele jogar? Então a gente controla, né? Agora, falando por mim, cara, eu me lembro claramente, quando eu comecei a jogar Mortal Kombat, aquilo para mim era tipo assim, eu saber de todos os combos, de tudo aquilo pra mim, eu era como no bairro, era se eu fosse um semideus, cara. Por quê? Porque, cara, ninguém me bate, entendeu? Eu sou aquele do Mortal Kombat, eu jogo de olho fechado e isso pra mim, cara, eu me lembro claramente, eu tenho um amigo, o Leandro, o Dodô, cara, eu me lembro e eu sinto dó hoje, já pedi perdão pra ele várias vezes, olha que doido, né? De assim, eu tô jogando com ele aqui, eu tô com o controle aqui, numa pausa do jogo, num tempinho, num download do jogo lá, eu virar pra ele e dar uma porrada nele. Mas por quê? Não sei. Chega ali, dá uma, sabe assim, um cascudinho no cara. E, cara, ele não fazia nada, ele se encolhia. Eu lembro dos meus amigos, a gente brincava de se bater assim, sabe? Do nada, cara, eu virava pro cara, né? Fingia que ia dar um soco. E ele sempre se esquivando, e eu me lembro dele se esquivando e não falar nada porque ele queria ficar na minha casa jogando videogame. Porque não tinha outro lugar. Cara, você acredita? Eu tenho uma dó disso, porque você tem uma ideia, cara, eu sou amigo dele até hoje, a gente conversa e tal. Outro dia eu falei, Dodô, me perdoa, cara, desculpa, velho. Você lembra disso? Ele falou, cara, não lembro, mas eu falei, eu lembro e eu sinto muito, meu. Então, pra você ter uma ideia, aí você vai falar, é o jogo? Ou será que o meu caráter, a minha personalidade já era má e eu só precisava aflorar ela com o jogo? Entende? Então, eu acredito que não dá pra você culpar o jogo e dizer, não, foi culpa do jogo. Mas eu tenho certeza, assim, por gamer, né? Assim, gamer não é o termo certo, mas por jogador que sou, que ele influencia o meu jeito de ser, o meu temperamento. Isso que a gente tá falando de jogo, tá? Do estilo do jogo, tá? Porque tem outra forma que ele altera também, daí os psicólogos cravam certeza. Então, o jogo. Tinha um jogo, não sei se você é dessa época, mas Carmageddon. Cara, se chega... eu lembro desse jogo, eu lembro do pessoal falar, só que eu não joguei. Então, eu lembro assim, nós tínhamos na minha casa um computador lá, e eu me lembro de ter instalado uma vez, você pega um carro e você sai na rua matando pessoas. Tipo mas não é tipo... então eu ia falar isso. Não é igual o GTA, porque o GTA, o objetivo não é matar pessoas atropeladas. Não é esse o objetivo, embora você possa fazer. Né? Aquele GTAzinho 2D, cara, meu Deus do céu. Eu só lembro de olhar de cima, as polícias vinham vindo, eu lembro disso. Mas assim, um dia, pelo tanto de pessoas que eu atropelei naquele jogo, cara do céu. Cara, daí vai ficar difícil, exatamente. Mas você pega esse Carmageddon, você ganha prêmio por cada pessoa que você passa por cima. Então, era um joguinho simples, era um desenho, tipo o desenho do Top Gear 1, mas você ia indo, então você bateu na velhinha, toda velhinha e tal, 50 pontos. Bateu num cara mais fortão, 10 pontos. Bateu num menino, 20 pontos. Então, tipo assim, você ganha ponto por matar pessoas atropeladas. Entende? Então, aí você fala assim, isso vai afetar, vai atrapalhar? Então, tem esse processo. Agora eu vejo um outro processo, que é esse que eu estava falando,
firme, forte, é o quê? Preciso jogar hoje. Daí eu chego, vou dar o meu exemplo, né? Quero jogar hoje, eu vou jogar, vou chegar aqui, vou jogar. Daí eu chego em casa, eu tenho 3 para cuidar. Aí o meu filho não deixa em paz, minha esposa pede para mim fazer um negócio, e aquilo vai me dando um pavor, e aquilo vai me matando. Aí, tipo, isso daí, cara, daí não dá. Então, eu vou falar para você, eu tô há uns 2 meses, zero, tá? Tô limpo, né? Como os caras falam, tô há 2 meses limpo, zero, cara. Os alunos na escola falam, professor, entra lá, vamos jogar uma partidinha. Eu falei, cara, eu não tô, porque eu tô me desvencilhando, tô, sabe, tirando essa droga do meu corpo, porque para mim é uma droga. Entende? Então, eu sou viciado. Então, às vezes, cara, é uma coisa incontrolável, sabe? Então, assim, já faz 2 meses que eu tô conseguindo, mas sabe o que é? Sentar aqui, você, como eu, tem plano de aula para fazer, tem os filhos, tem tudo uma cuidar, sentar aqui e falar assim, cara, vou jogar só um pouquinho. Sabe? Aí liga aqui rapidinho, dali a pouco eu saio, realmente eu saio, mas, cara, só esse pouquinho era um tempo que dava para passar com a família, era um tempo que dava para passar com fazendo um trabalho, sabe, trabalhando, tentando vencer o tempo, que nós, professores, estamos sempre atrasados, né? Nós estamos correndo para frente, então, nesse sentido, eu acho que ele atrapalha pra caramba, cara, assim, pelo menos na minha vida. A gente não fala de adolescente, que a galera tá toda falando aí, né? Tá a galera falando aí, João, todos os alunos nossos ali. Então a gente não fala diretamente para os adolescentes, porque na verdade o que eles têm para fazer? Né? Você fala, vai ficar 100% estudando? Não vai conseguir. Então, realmente, dizer que não é sadio não é o certo. Eu acho que ajuda, sim, né? Mas, por um outro lado, você crescer, tem conhecidos que vivem essa vida aí de game, cara. Se fecha no quarto, acabou, família, mal e mal, vai ali, come rapidão, volta. Pessoas que são mais velhas, inclusive, sabe? Infelizmente. Daí, isso você olha e fala assim, caraca, meu. Mas aí você pensa o seu lado também, porque eu também sou um viciado, eu também tenho os meus problemas. E a sociedade tem os seus problemas de vício em todos os lugares, sejam eles de droga, sejam eles eletrônicos. Então, qual é o objetivo nosso? Ir equilibrando as coisas conforme a gente consegue caminhar nesse equilíbrio. Legal. Pessoal, eu vou ler um comentário aqui eu não sei se é o João Haas ou a Maria Haas que mandou aqui, mas tá escrito Haas. Mas isso eu acho que não é somente nos jogos, que são nós aqui. Tipo em filmes e séries. Tipo, há um tempo atrás eu havia assistido um anime que era de vôlei e realmente fiquei com vontade de aprender a jogar vôlei. Olha que maravilha. Pois é. Jogos, né? Então, esse é um lado bom, né? Você viu um jogo, né? Ali. O ruim é. Virtual influenciando pra gente ir pro outro. Exatamente. Seria pro lado bom. Só que daí eu falo pros alunos: tá lá na inscrição da capa do jogo, ou do CD, ou do DVD, do vídeo que você vai assistir, na Netflix tem lá a indicação, né? 10 anos, 15 anos, 18 anos. Tipo assim, é meio besta o negocinho, né? Parece assim, não, mas não tem a ver. Mas, cara, daí você assiste um que é de 10 e você é menor, mas tá lá o cara fumando, tá lá o cara fumando maconha, tá lá o cara bebendo, tá lá o cara com ajão. E assim você fala, mas daí eu vou fumar, ou eu vou agir com violência porque eu assisti uma coisa de violência. É que é o seguinte, pela sociologia, quanto mais a gente faz aquilo, mais fica banalizado para a nossa moral. Então, por exemplo, o cara lá, mas aí no filme o cara bateu pior do que esse cara que apanhou não foi tanto. Né? No filme eu vi um mendigo lá sendo chutado, tacado fogo, mas não foi tanto assim quanto esse que só tá passando frio, entendeu? Então a banalização, ela no videogame, isso é, eu acho que, cara, sem mentira, eu acho que ninguém respeita isso no videogame. Não é possível que alguém pegue lá a fita de videogame, eu falando em fita, nem existe mais fita. Mas, não é possível né? Não é possível que o cara vai baixar o jogo e ele vai lá, indicativo maior 18. Não é possível que alguém olhe. Infelizmente, ninguém olha. Mas tem um indicativo. Né? Tem um preparatório. Então, o próprio GTA, cara, que eu jogava, era 2D ainda na época o GTA. Você lembra do GTAzinho Sim, eu lembro. De Play 1. Cara, aquilo era... aparecia lá as gangues, tudo, né? E você achava aquilo normal, né? Igual eu disse lá atropelar lá. Às vezes você entrava no jogo lá pra fazer coisa nada a ver, né? E é um absurdo isso, né? Por isso que... Não, cara, infelizmente... Não tinha idade pra recomendar, né? Não tinha idade para recomendar aquela. Agora eles colocam proibido para menores. Sim, né? Bem isso, cara, bem isso. Agora, pessoal, eu tô vendo aí que tem bastante gente assistindo, só para lembrar, tá?
Se inscrevam aí no canal Fica a Dica do Professor Álvaro, tá? Digita lá Álvaro Chaves, Fica a Dica. E quem não se inscreveu ainda no Ordenadamente, por favor, apareça aí nos nossos inscritos do canal. Beleza, gente? Pessoal, olha só. Continuando a nossa sequência de perguntas aí, eu tenho uma dúvida aí que eu gostaria de saber do professor Álvaro. Álvaro, é melhor ganhar ou perder, cara? Ninguém gosta de perder não, né, cara? Ninguém gosta de perder nada nesse mundo, né? É dose. Ó, vou falar, cara, como é interessante isso, porque eu vou fazer uma análise da minha vida com a vida do meu filho, né? Bom, a gente não tinha escolha ganhar ou perder, mas o videogame que eu tinha na minha casa, o Super Nintendo, na minha adolescência, era meu. A hora que não tinha nenhum amigo meu, eu é quem estava jogando. Uhum. E poucas vezes eu perdia. Eram poucas, mas perdia. E daí eu perder naquela época, quer dizer, entrega controle, né? Tá jogando Mortal, tem 6 caras aqui sentados comigo, entrega o controle. Não tem ideia. Perdeu o jogo de futebol, é 10 minutos o jogo, cara. Perdeu, entrega o controle. Então a gente não gosta de perder. Mas tinha que aprender a perder. Não tinha jeito. Nós todos aprendemos com os jogos de entrega controle aqui. E, cara, eu percebo hoje que, infelizmente, os jogos que estão sendo preparados parece que nunca perde, sabe? Então, existem jogos ótimos, fantásticos, mas eu vejo pelo meu filho jogando ali, caçar moedinha, pegar isso, ele nunca perde, cara, ele não tem uma derrota, sabe? Ele não chega num momento assim, se você morrer, você perde tudo que você... Não, se ele morrer, ele começa de novo, ele paga uma taxa lá, né? Pode ser de moeda que ele conseguiu, ou de diamante que ele paga em reais, né? E ele volta com tudo que ele tinha e mais ainda, sabe? Eu me lembro na época que começou aquela da cartinha lá do Clash Royale, e você se matava para passar ali, você chegava no castelo 8, 7, 8, aquela coisa, dali a pouco você via um aluno lá, cara, meu pai colocou R$200, comprei, ganhei, não sei quem, arqueiro aqui, 2 cartas, você fala, mas é injusto, né? Mas entende que na minha época isso não existia, ou você aprende a jogar e aprende a ganhar e também a perder, né? Ou não tem. Hoje o cara entra, ele coloca o joguinho, ele não existe perder para ele. Entende? Não existe uma derrota para eles. Então eu acho que isso é extremamente... ir de encontro a um sistema falido das pessoas que não sabem que existem derrotas, que existe morte, que existem ruínas, que existe perder, que nem ganha sempre, entende? Então, inclusive eu percebi isso na vida do meu filho, na característica de vida dele. Ele não aceita, perdi, não posso perder. Cara, perdeu, acabou a bateria, acabou isso, não tem para tudo. Entende? Então, até o cuidado de regrar isso, porque isso eu comecei a perceber isso. Eu percebo isso na escola, percebo isso aqui em casa, sabe? De coisas que, pelo menos, como o Raço colocou ali, né? O pay to win. Então, pelo menos eu não tinha noção, né? Então, infelizmente, eu acho que ganhar e perder é a melhor forma. Tá? Não é ganhar ou perder. Ganhar e perder. Sabe? Tem que saber. Tem que saber dosar. A gente gosta de ganhar, mas tem que saber. Né? Ganhar é sempre bom, né? Mas aprender a lidar com... aprender a lidar com a... Ó, tem um comentário do Amir Candes aqui. Antes de sentar, eu tirei tudo que tinha de verde e amarelo aqui para não dar problema, porque eu sabia que ele ia assistir aí. Olha lá, ele mandou ali, ó. A violência virtual me ajuda a evitar muita violência de fato. Precisamos de válvulas de escape. Elas só não podem... Elas só não podem ser o sentido da vida. Concorda? Claro, exatamente. É que nem eu falei. Às vezes o cara tá na tensão, né? E ele chega aqui, ele quer jogar. Só que tem um problema. No meio dessa tensão, né? A gente fala, eu gosto de jogar futebol, né? Futebol de campo, físico, né? A gente não pode entender que todo dia eu posso jogar. Mas eu tenho que dar um escape, eu tenho que ter um alívio. Realmente tem que ter essa válvula de escape, sim, nós precisamos. Agora, isso que o Amir está falando, né, é para gente que tem, né, você, 30 anos
40 anos. Como é que você explica isso para um cara que tem 12 anos, que ainda não tem a referência de moral do que é certo e o que é errado exatamente ali dentro, o que pode, o que não pode fazer dentro ou fora dali, né? Então, precisa, mas eu ainda não sei, eu não descobri onde que tá esse bloqueio na vida do adolescente, que é com quem a gente vive, né? Com quem a gente trabalha ali. Será que eles têm consciência, né? Será que eles não podem fazer uma caca ali, né? Entendeu? Perigoso. Agora, aquela ideia assim. Desculpa, pode falar. Não, pode ficar à vontade. Não, eu ia falar, eu não acredito exatamente, né, igual há 2, 3 anos atrás, entrou os dois jovens lá, um com um machadinho, com uma arma, aí eles viram lá os jogos, até quiseram fazer uma lei para tirar os jogos do Brasil, lembra? Que, né, para não ter mais esse tipo de jogo. Eu não entendo bem assim, porque eu acho que o cara que faz uma coisa dessa, ele já tem uma perturbação, ele já tem né, que a gente chamava de um parafuso solto. Isso não dá para dizer. Aí porque ele jogava CS que ele saiu atirando. Bom, a gente tem um índice muito maior de gente que joga CS e não atira do que os que atiram. Né? E tem gente que não joga CS e também atira. Então não dá para levar em consideração nesse tipo de resposta. Eu acho que pode deixar o cara um pouquinho meio... dar um distúrbio no sentido dele, na vivência dele do dia a dia, mas não a ponto disso. Né? Não acho que seja... Agora, você sabe uma coisa? Eu jogava CS, né? De vez em quando eu até entro ali para brincar um pouco, né? Para passar um pouquinho... A gente sempre tem um CS 1.6 instalado, né? 1.6, exatamente. Agora, uma coisa que eu percebo, cara, eu sempre quando eu vou jogar, eu não entro, não fico falando no chat lá, né? Porque o que tem de palavrão, cara, no chat é impressionante, né? Assim, um xingando o outro, não tem nada bom lá, né? No chat. O povo é só se xingando, né? Agora, será que eles têm, que o adolescente que está jogando tem cabeça para conseguir selecionar as informações que estão acontecendo aí? Caraca. Difícil saber. Difícil, cara. Eu acho difícil. Eu vamos acho que lá. não sei. Magissor mandou aqui, Álvaro, você crê que alguns jogos mais difíceis podem ter uma disciplina para a pessoa que joga? Certeza. Claro. Não só os mais difíceis, eu acho que todo tipo de jogo, que nem eu falei no começo ali, o jogo, você entrou num jogo, existe uma regra fixa do jogo. Você tem que entrar nessa regra. Não sei, você fala assim, professor, mas eu posso usar um hack, um cheat aqui, né? Um hack, um crackzinho. Pode ser, mas daí você não faz. Isso não é o jogo. Né? Agora, você entrou num jogo, jogou CS, o jogo tem algumas regras, existem algumas armas que furam parede, existem outras que não, existe uma regra, você não atira no seu amigo, você não joga bomba de flash na frente do seu, existe um parâmetro que você tem que se adequar àquela sociedade, àquele grupo social que você está fazendo. Então, esse parâmetro, ele traz, como disse aí o Magissor, não sei quem é, né, mas disse esse Magissor, ele tem que trazer uma disciplina para você, porque você não pode choque com essa disciplina. Então você tem que ter a sua estratégia, todo o processo de estratégia, toda a disciplina, tudo isso para que você ganhe a recompensa. Porque você vai jogar para quê? Vou jogar para me desestressar, mas tem que ter uma recompensa. O desestresse é o que você faz? Você sai atirando para tudo quanto é lado? Igual os meninos jogam LOL, né? Como é que é? A gente sempre fala, o jogo do LOL, por exemplo, né? Vai ter um monte de LOLzeiro que vai começar a encher o saco aí, mas tem o LOL, por exemplo. O jogo demora, só para você entrar dentro do jogo, na partida, você usa em uns 10 minutos. Até que encontra a partida, até que carrega a partida com todo mundo. Você tá aqui sentado 10 minutos fazendo o quê? Nada, você tá parado, é horário de ir no banheiro, beber água ali rapidinho. Algumas são mais rápidas, outras mais lentas, mas uma média entre 5 e 10 minutos. Aí você sentou para jogar. Nessa equipe que você tá, você não conhece ninguém. Um desses que você não conhece fala, vou zoar. Aí ele você 5 desse lado, 5 do outro. Os 5 do outro lado começam a matar esse cara aqui, e daí esse cara começa a deixar esses poderosos. Como é que fica? Daí você fala assim, mas daí não dá, daí você não pode sair do jogo, você é banido porque você está saindo do jogo. Então, aí você tem que saber o quê? Aí você começa a falar, daí começa o xingamento, começa aquela zoeira toda, aí você quer que o cara seja banido, aí a empresa de jogo, você espera que ela vá punir mesmo, né, o cara e tal. Então tem esse parecer, embora você tenha que entender que existe um monte de regra, vai ter um monte de gente que também quebra a regra. Assim como o nosso mundo real, né? Você tem um monte de regra, mas tem gente que entra pela janela, não comprou nada daquilo que você produziu e vai levar embora.
Alguns quebram regras, tem que ser punido, ou da forma como for, né? Aí é outra história. Aí tava o Amir aqui para contar semana passada, mas não quis falar sobre isso. Então... Será que ele tá indo aí? Ó, minha irmã, sei lá, eu vou jogar, Agora você fez essa comparação do mundo virtual com o mundo real. Você acha que a gente pode estar vivendo em um jogo? Caraca, Matrix. Matrix. Sabe o que é chato, João? Essa molecada que a gente dá aula não sabe o que é Matrix, cara. Eles não sabem o que é Matrix, é impressionante. Não sabe o que é Matrix, cara. Aí assiste o Matrix 1, pelo menos. Claro, pois eu falei, pega um sábado à tarde, vai assistir Matrix, cara. Eles não sabem o que é Matrix. Eu gosto tanto da Matrix, mas tanto, João, que pelos meus aspectos religiosos eu até consegui falar dessa minha religião pela Matrix, cara, porque eu achei fantástico o negócio, a ideia dos caras. Mas eu não acho, não, que a gente viva numa Matrix, eu acho que a gente tem uma vida real, sabe? Uhum. E que, infelizmente, muita gente vive nessa Matrix do virtual. Sabe? Entendi. Uhum. Então, de acreditar que só aquilo é vida, né? Que eu vou viver para aquilo. Aí você fala assim, pô, mas o youtuber lá ganha 1 milhão por views e por vídeo e não sei o que. Pois é, cara, mas tem menos youtuber que ganha tanto dinheiro quanto jogador de futebol. E ser jogador de futebol já é difícil. Quanto mais youtuber que ganhe dinheiro e que sobreviva daquilo. Né? Então, eu acho que as pessoas... acho que a gente não vive numa Matrix, acho que é um mundo bem real para nós, mas infelizmente, muita gente aqui nesse mundo real vive da Matrix. Escolhe a Matrix para viver. Escolhe a Matrix para viver. Daí, tipo assim, eu não sei se você lembra daquele filminho Clique do Lembro. Do cara lá, que o cara apertava um pause lá porque ele não queria viver aquele momento. Eu acho que o jogo faz isso na mente das pessoas. Sabe? Verdade. Eu conheço muita gente que faz isso. Então eu tô aqui. Isso, é a fuga, né? Eu tô aqui, tô de boa, mas hoje eu não tô bem, eu não quero participar disso aqui, pô, eu vou jogar. Daí o cara se interna ali, ele fica um dia inteiro, ele passa o sábado inteiro internado no videogame. E daí aquilo ali, aí ele sai dali e ele fala, pô, tem que voltar para esse mundo de novo, sabe? Que eu acho que o drogado, o cara que usa drogas, ele deve ser o mesmo sistema, sabe? Pô, eu vou sair para outro vai, mas ele tem que voltar, porque a carne tá aqui, o físico tá aqui, não tem para onde ele ir, entende? Então ele vai ter que... Então o ruim mesmo do videogame, essa fuga, eu acho que, infelizmente, a gente... E daí você vai falar o quê? Vai falar pro cara sair do videogame? Como é que eu falo aqui na live? Pesada, não joga videogame que é ruim. Não é isso, né? Mas a falta de controle, né? Então eu até acho que os próprios produtores podiam criar algo, mas para eles não é interessante, né? O interessante deles será que eu consigo manter esse cara 12 horas sentado jogando? Essa é a ideia. Essa é a ideia, mas não deveria. Eu acho que né, nesse caso, em vez de só colocar lá 18 anos mais, 12 anos mais, esse jogo aqui, o cara não pode ficar mais que 2 horas sentado. Ele vai ter que sair. Pô, mas não, eu quero fazer outra. Não tem. Daí você fala, pô, mas é injusto, eu queria ficar aqui. Eu também queria ficar como um gamer. Mas como uma pessoa real desse mundo, eu só tenho a dizer que isso só vai prejudicar a minha vida. E assim como prejudica a minha, quanto mais de quem é adolescente, jovem, vai ficar pior ainda, né? Então... Agora eu vou jogar uma teoria da conspiração. Será que esses caras que fazem os jogos, cara, os top mesmo, fazem os jogos que viciam a maior parte da população, será que eles têm um psicólogo, um psiquiatra envolvido? Cara, certeza, claro. Certeza. Assim como... Porque é muito inteligente, né, cara? A forma que eles conseguem entender as pessoas. Não, é bem isso, cara. Com certeza. Assim como você vê, assim como a Coca-Cola é vermelha e branca, existe um cara que tá lá. Meu sonho era, eu me lembro, era uma empresa me ligar e falar assim, Álvaro, nós estamos precisando de um cara que teste jogos aqui. Nós vamos pagar, que o cara me pagasse 4 mil, 5 mil reais para você todo mês, pra você sentar aqui e jogar e ver o quão bom é o jogo, o quão ruim é o jogo, meu. Vamos lá, entendeu? Hoje não mais, mas foi muito tempo da minha vida. Eu sonhava com isso. Que é interessante dizer isso, porque é o sonho da galera de hoje. Ou ele ser youtuber e fazer o jogo crescer ao redor daquilo, ou ele ser um engenheiro de gamer. Que é bem possível, é bem provável. Nós temos vários jogos. Você pega aí o próprio Minecraft, que foi um boom aí depois dos anos 2000 e... Eu não sei quando que ele surgiu, deve ter surgido ali em 2010, 2011. Cara, depois do Minecraft, o mundo não foi mais o mesmo. Porque ele veio trazer
uma noção para as pessoas de que o design gráfico não interessa, porque os bichinhos, cara, nós voltamos no Dactar, né, no Atari, é tudo quadradinho, os bichinhos, qual é a lógica daquele jogo? Para quem tá jogando aí FIFA 2020, 2021, em que a face do cara é real, e daí você vai e volta lá pro joguinho, perfeita. Mas daí tem a estrutura, você cria tudo lá, cara. O que o Minecraft explica? Que você tem que destruir algumas coisas para criar outras. Então, você tá ali, tem uma montanha, você quer fazer o quê? Eu quero fazer uma casa, então você vai ter que aplanar as coisas. Eu não sei se os adolescentes, crianças e adolescentes, quando jogam, eles percebem isso, mas se eles colocassem isso para a vida deles, seria muito bom. Se eles entendessem que algumas coisas eles têm que perder para poder ganhar outras. Sabe? Então, você quer melhorar, você quer construir a sua casa, então você aplane na sua vida. Não dá para construir em cima da areia. Não dá para construir, né? Então, isso eles tinham que levar para a vida deles. Pô, cara, eu vou ter que destruir para construir isso. É assim que funciona. Quando você vai casar, né? Para quem é casado, pô, eu vou casar, então qual que é a ideia? Eu vou ter que tirar meu pai e minha mãe da minha vida para colocar outra pessoa na minha vida. E essa outra pessoa, ela não tem o mesmo ser, a mesma razão social que a minha. E daí a gente vai ter que unir isso. Entende? Então, infelizmente, isso não vem escrito no jogo. Ó, você conseguiu concluir, agora vai viver lá na sua vida exatamente como foi aqui. Não dá. Mas fazer essa análise, cara, isso aí seria E o Minecraft, ele tenta fazer isso. Ó, você vai ter que capinar aqui, você vai ter que cavar um buraco para depois construir para cima. Você vai ter que fazer um pilar, você vai ter que fazer a coisa. Então, os jogos, eu acho que eles tinham que trazer essa vida para as pessoas, sabe? Fazer essa vida, entrar na vida das pessoas para que elas pudessem ver isso. Agora, se os caras que estão criando o jogo, quando criaram esse jogo, pensaram, vamos fazer o cara pensar ou não, aí... Né? É o que os nossos alunos reclamam quando a gente faz eles pensar. Ah, mas é muito difícil, que é muito não sei o quê. Cara, vai ter que fazer, mano, vai ter que fazer, porque se for só para copiar, então vai lá no YouTube, lá na Wikipédia, copia e cola, né? Daí dá esse trabalho todo. Daí eu mesmo vou lá e pego. Agora, você tem que estruturar a coisa, tem que fazer, tem que construir, né? Então, acho que... Agora que você tocou nisso dos alunos, você acha que o sistema educacional de hoje, agora que você falou que tem... Pô, a gente tem engenharia de games, né? Deve ter curso nessa área, né? Engenharia de software, engenharia de não sei o que, tudo voltado para os jogos aí, né? Sabendo disso, você acha que o sistema educacional que a gente tem hoje é adequado à nossa realidade atual? Caraca, meu, infelizmente não, né? Não é, né, cara? Não é. Você pode ir num colégio, né? Você pega aí, pode pegar qualquer colégio, seja privado, seja público, né? O colégio investiu em 100 computadores. A pessoa não está habilitada para entrar no computador, o que eles vão fazer lá? Digitar no Word? Fazer PowerPoint? Entendeu? Então, mas é que jogo não tá, então. Eu estava vendo aqui no chat agora há pouco, minha irmã comentou lá em cima, só a ideia de você mudar a metodologia já funciona, já é outra vida, entende? Então, nós percebemos isso agora, né, nessa pandemia. Infelizmente, teve que ter a pandemia para a gente perceber. Foi um chacoalhão. Foi um chacoalhão. Tirar o computador do aluno, tirar o celular do aluno da mão dele, não era a saída quando a gente estava na escola. Guarda todo o celular, ninguém pega ele na mão. Não era isso. Era mostrar para ele qual era o caminho que ele tinha que seguir quando ele estava com o celular na mão. Tá com o celular na mão? Então tá. Então agora você vai aprender a copiar e colar. Agora você vai aprender que depois de copiar e colar, você vai ter que fazer aqui você vai ter que destilar isso aqui, vai ter que desorganizar isso aqui, vai ter que criar outras ideias. Né? E aí entra a ideia do jogo. O jogo mas lá na escola a gente não pode jogar, a gente não pode fazer essa coisa desse jeito, do outro jeito, mas falta alguém, até para nós isso é ruim, né? Eu não sou o cara da tecnologia que vai chegar lá, eu falo para os alunos, professor, vamos jogar Minecraft, né? Então, por exemplo, eu tenho uma turminha de 6º ano, que eu dou para aula de história, e a gente joga, tem 3 aulas por semana, uma dessas aulas é no Minecraft. Então, eles estão aprenderam semana passada os egípcios, né? Os egípcios e a Mesopotâmia, as sociedades antigas ali, separei em 2 grupos. Primeiro grupo, vocês vão ter que fazer uma pirâmide e ao redor dessa pirâmide, canal de irrigação e depois o canal de irrigação. Professor, mas uma pirâmide de que tamanho? Daí você fala assim, professor, pirâmide de que tamanho? Não, mais ou menos relacionado. Mas a pessoa é muito grande. Daí eu falei, e você acha que os caras demoraram quanto tempo para construir aquilo?
Ou você acha que você aperta um botão Enter e aparece a pirâmide? Ah, mas daí vai ter que cavar e tal, e a gente só tem 3, então você vai ter que ter mais gente. Sabe? E aí, cara, o mais legal disso, o mais legal, assim, quando a gente consegue estruturar isso, daí um aluninho era melhor que outro ali naquela estrutura de construção. Um era melhor que o outro. Sabia mais do Minecraft. Não tem como todo mundo saber, não tem como, né? Claro, mas sabia mais. Essa pessoa já foi minerando, já pegou não sei o que e tal. Eu não sou muito expert, mas eu sei que ela foi minerando e já construiu algumas coisas de ferro, picareta de ferro, pá de ferro, isso e aquilo, enquanto o outro estava montando a casinha de barro. Daí e o Minecraft vai lá perdendo a vidinha, né? Conforme foi perdendo a vidinha, a pessoa falou, eu preciso de vida. A pessoa que estava minerando também precisava de vida. O que ela falou? Ó, vai lá e pega a comida para mim. Se você me der tanto de comida, eu te dou minério. Cara, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, por que eu não tô gravando essa aula? Porque o que é isso, cara? Nada mais do que o comércio acontecendo. Eu tenho ferro, você tem comida. Eu não tenho comida e nem posso buscar comida. Mas se você me der comida, eu te dou um aparato. Entende? E, cara, eles, sabe? E daí eu parei tudo, peguei, fui lá no Aterno, no servidor, dei um pause, agora parou. O que aconteceu aqui? Indivíduo X fez isso e indivíduo X fez isso. Ué, mas não podia trocar? Eu falei, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Vocês acham que os caras ficaram parados fazendo uma coisa só? É isso que começou a troca, o comércio. E, cara, e a coisa começou, sabe, fluir desse jeito, foi muito legal. Aí, outra coisa muito massa também disso, os problemas. Professor, eu quero construir a casa aqui, mas ele cavou um buraco bem aqui. Eu falei, como é que vocês vão resolver? Entende? Aí eles começaram a se choquear. Eu falei, ó, vocês vão morrer. Daí, tipo, não sei se vai ser legal. Aí o cara que tinha uma espadinha de ferro já chegou e cortou os dois. Falou, ó, se vocês não pararem de brigar, o pau vai torar aqui. Daí o professor, ele tá me batendo. Eu falei, ó, ele pode te bater? É que ele tem espada de ferro e eu não tenho. Então é assim que funciona o mundo. Um tem arma, outro não tem. Entendeu? Ninguém falou assim pra ele, opressor. A autoridade, agora começou o sistema, entende? Então, cara, isso, quando o aluno começa a perceber isso, cara, isso é muito lindo, sabe? Isso, para nós, professores, isso você fala assim, cara, cheguei, era aqui, né? Eu conquistei, né? A minha missão era essa, chegar aqui, fazer a coisa funcionar aqui e eles entenderem. Não é olhar o livro, ver os caras, ver uma pirâmide social e entender que o cara que tá lá em cima na pirâmide social, o militar tá entre o segundo e o terceiro na pirâmide social e o escravo e o servo estão lá embaixo. Mas por que o escravo e o servo não bate nele? Tenta então bater nele para ver o que acontece. Entende? Você vai falar, vou buscar do Minecraft, mas bate nele, não posso, professor, ele tem espada de ferro e eu não. Então o que você tem que fazer? Ah, mas daí eu tenho que obedecer. Então é isso que funciona. Aí é essa pirâmide social, sistema. Entende? Então, cara, isso é reconhecer, sabe? Então, alguns jogos dá para fazer. Eu falo para os alunos, professor, vamos jogar. Eu falei, você quer que eu aplique o quê? Né? O pessoal do segundo ano. Professor, quando é que o senhor vai jogar Age com a gente, né? Que é o do meu. Quando você vai jogar Age? Eu falei, você quer que eu aplique onde? Porque nós estamos estudando idade moderna. O Age é idade feudal. Você quer que eu volte a estudar a idade feudal? Eu reprovo você pro primeiro ano e a gente volta a estudar Age, então. Entendeu? Então, eu sempre falo, você me traz um jogo que seja aplicável e a coisa vai funcionar. Eu vou aplicar. Eu sempre vou aplicar, eu sempre falo pra eles, eu jogo, o meu negócio é jogar, nem que seja par ou ímpar, 2 ou 1, dadinho, truco, o que for, mas tem que ter relação, porque eu não posso ir matar a aula, eu tenho que fazer a coisa funcionar, ser funcional para as pessoas. Show. Então, acho isso. Uma coisa que você falou ali que eu achei fantástica, cara, foi quando o aluno da pirâmide, das pirâmides do Egito, você mandou ele construir uma pirâmide e falou assim, tá, mas não vai dar para construir. Daí você falou o que você falou para ele, mas quantas pessoas você imaginava que precisava para construir uma pirâmide? Exato, entende? Caramba, será que os caras só montaram as pedras? Não, foi 50 anos os caras montando. Isso acho que faz sentido na ideia, cara. Show. Álvaro, agora eu vou te colocar numa sinuca aí. Vamos ver o que você vai dizer pra gente. Álvaro, o que você preferiria? Viver num jogo bom ou numa realidade ruim? Caraca, meu. Aí agora eu quero ver. É uma resposta... Tem que ter uma resposta boa aí, né? Um jogo bom é sempre bom, né? Eu falo para os meus alunos, embora esteja parado com isso, mas eu gosto muito de LoL. Gosto do LoL. Acho que é um jogo inteligente, um jogo bacana. O cara que criou tinha uns negócios massa, assim, as ideias dos personagens, todo o jogo. É bom. Provavelmente tinha um psicólogo no meio.
Cara, o cara tá falando, isso aqui não vai dar certo, né? Isso aqui vai, isso aqui não vai dar. Então eles têm um grupo de análise muito legal. Eu acho muito legal isso. Eu lembro do Dota, quando jogava Dota ainda. Então eu acho assim, ó, João. Viver, vamos supor que pudesse, né? Viver no Minecraft. O Minecraft é um mundo infinito e você faz o que você puder lá, desde que você cate as coisas possíveis e tal. Na verdade, você é um mundo livre, né? Uhum. Você imagina você poder, cara, viver num mundo livre, onde você pode fazer o que você quiser. É aquela ideia. Por que Deus não deu asa pra gente, né? É verdade, você voa até onde você quiser, cara. Você faz o que você quiser no mundo. Entende? Então você imagina um mundo, João, que seja virtual, onde você possa fazer o que quiser e você pode entrar lá dentro e fazer o que quiser. Você é livre. Aí você fala, pô, professor, seria muito bacana, um jogo muito legal, ia ser funcional dessa forma. Mas daí você vem para o outro lado da sua pergunta, né? Que ou num lugar. Uma realidade você falou, numa realidade ruim. A realidade ruim, você não pode fazer tudo que você quer, né? Mas eu não sei se você como é que aquele filósofo, nem sei se é filósofo contemporâneo fala, né? Dos três principais lá, o Karnal, Cortella e o outro carequinha, eu sempre esqueço o nome dele, nem sei se é filósofo, enfim, outro professorzinho lá, né? Ele fala a questão acho que tem um Pondé, tem outro. Eu não sei quem que fala da pamonha, né? Que era o que Platão dizia, né? Você comeu uma pamonha, é gostoso pra caramba. Nossa, esse lambuza come pamonha pra caramba, gostosa, né? Aí você come mais uma. É boa. É legal, bacana pra caramba. Aí você vai pra terceira. A terceira você já tem que meio que empurrando. Mas você pode comer quantas pamonhas você quiser. Pois é, aí que tá. O excesso dessa liberdade, eu imagino que não é bom para a humanidade. Não é o excesso da liberdade, o excesso dessa realidade boa, sabe? Assim, então o senhor não quer uma coisa boa? Não. Mas o que você tem para conquistar? Eu falo para os meus alunos, quem é meu aluno já ouviu falar disso. Porque o Minecraft, porque para mim jogar sozinho Minecraft não faz sentido. Porque eu tenho o que para conquistar no Minecraft? Eu cheguei até lá, e depois que você chegou lá, você fez o quê? Não fiz nada, não tinha nenhum objetivo. Minecraft você não vence. Entende? Mas eu não chego até o final, eu não zero ele não existe zerar Minecraft, porque pra mim isso na minha cabeça nunca funcionou. Por quê? Porque eu quero jogar um jogo em que eu zere, eu quero ver o quanto eu chego lá, eu quero um desafio. E aí nessa pergunta que você falou, numa má realidade, é que entra o nosso sentido de desafio. Porque cara, igual nós estávamos falando no sofá outro dia no intervalo lá, né? Qual é a minha missão? O que eu vim fazer nesse mundo? Eu vim aqui viver, ganhar dinheiro, esbanjar de dinheiro, sentar no sofá cheio de relógio, pá, corrente, igual um rapper, sei lá o quê, ficar aqui de boa, vivendo disso, assim, tá, e daí? E depois? Qual o objetivo? Depois disso? Isso, entende? Então, eu não estou dizendo que a má realidade ela veio para isso. Não é longe de mim dizer isso, mas dizer que viver numa má realidade há uma transformação. Há uma possibilidade de transformação. Que no joguinho tá tudo bom. Eu vou pegar esse viver dentro de um jogo num jogo livre, igual o Minecraft. Tá limpo. Cara, você corre, você voa, você faz o que você quiser no jogo. Mas vai chegar um momento que você vai olhar pro lado e você vai falar, né? O Adão lá no paraíso. Né? Foi, rodou, viu os animais, deu nome para animal, viu as árvores, comeu tudo das frutas. Chegou um momento, Deus, tá embaçado, eu tô sozinho. Né? Não, pera que eu. Né? Daí eu vou. Né? Então eu vou te trazer aqui um esquema que você vai viver. Então eu penso assim, sabe? Eu acho que a gente, independente de ser mal ou boa, enfim, mas a realidade ela é uma constante busca. Né? A gente está sempre buscando. Então esse desafio de sempre buscar é o que faz a gente viver. É o que faz eu levantar de manhã. Hoje eu vou. Né? Aí eu falo para os alunos: você já pensou se trabalhar num lugar que é horrível, que você não gosta? Que péssimo que não deve ser. Você levantar de manhã, no frio, igual o nosso aqui. Levantou no frio, cara, da preguiça, você olha, caraca, vou ter que dar aula hoje. Não, aquele 7º ano, meu Deus, cara. Tá bom, vamos lá. Você já imaginou, coitado dos alunos, ter um professor que vai chegar nessa panca na sala de aula? Entende? Então, ou o cara ama o que ele faz, ou ele ama. Mas é que o mundo é ruim. Mas então, cara, vamos vencer esse mundo. Sabe? Vamos lutar, vamos ultrapassar essa barreira de não vencer, sabe?
assim, não é invejo, mas eu vejo sempre minha sogra, né? Cara, minha sogra, ela tá lutando sempre, cara, sabe? Ah, deu errado. Parece que ela vai falando assim, agora, sabe aquele meme do carinha jogando a mesa pra cima, né? Assim, tinha um meme assim, agora vai cagar tudo isso aí, eu não quero mais saber. Então, parece que ela tá sempre lutando, e você olha pra ela, cara, agora ela vai desistir. Não, ela vai e luta. Não, nós vamos dar um jeito aqui, agora vai dar aqui. E eu fico olhando, e às vezes eu falo assim, poxa, eu queria pelo menos ter essa força de vontade. Mas eu acho que é isso que a gente tem que ter todo dia, sabe? A luta. Olhar para a pessoa e falar assim, eu quero alcançar lá. E quando chegar lá, eu quero de novo, eu quero mais, eu quero mais. Então eu acho que os jogos deveriam fazer isso, sabe? Os jogos deveriam fazer isso com a gente. Então, cheguei aqui, perdi, morri, e agora? Agora você vai ter que lutar, agora você vai ter que fazer alguma coisa. Então, por isso que eu acho que viver na má realidade era infelizmente, mas é a luta que nós temos que traçar. Você busca superação, né? Show. Superação, cara. Essa é a ideia, cara. Gostei da sua resposta, cara. Muito. Nem sempre a gente tá no up ou no. A gente nem sempre, né? Não podemos levar assim. O Álvaro é up. Não. Tem dias que você tá na bad mesmo, você vai mal mesmo, mas não é todo dia mesmo que você tá bom. Mas você pelo menos tem que. O olhar tem que ser pra frente, né? Vamos pra lá. Essa é a visão. Vamos superar essa má realidade do dia. Vamos superar, exatamente. Vai ter que lutar. Tá, vou desistir, vou deitar, vou fazer. Não tem como, você vai ter que lutar, então bora. Vou deixar de dar aula pra jogar computador? Não dá, né, cara? Então o cara fala, né? Então, em vez de fazer isso, por que eu não jogo na aula? Entendeu? Entendeu? Então, eu queria ficar jogando, mas não posso ficar jogando, então eu vou jogar na aula, né? Então. Show de bola. Ô, Álvaro, é muito comum, cara, até você tinha falado antes na live, né? No início da live, nos jogos, a gente morrer e renascer. Agora você disse que os jogos de hoje não estão tanto assim, né? Pois é. Mas a morte, você acredita que ela é um processo ou é um momento? Rapaz do céu, que perguntinha. A gente veio falar de jogo, você veio me perguntar da morte? Porque a morte no jogo ali, né? Você teve um momento de morte, mas você vai renascer, né? Você renasceu. E na vida? O que você acha? Olha, cara, eu acho que ela é só um processo, tá? Eu gosto de contar uma história, até eu vou pegar um exemplo aqui, que para mim é fantástico esse exemplo do dia que eu vi, pegar aqui meu cabo do carregador. Eu vejo assim, João, eu vejo a morte um processo, por quê? Porque você imagina, cara, então a gente tem, não sei se vai dar toda a tela aí, mas não precisa toda a tela. Então, você imagina aqui, eu tô com um fio aqui, e aqui na pontinha, cadê meu braço? Aqui nessa pontinha, né, então você tá vendo o plug aqui. Eu acho que a nossa vida, ela é esse fio aqui, ó. Você não vê o fim, tá? Eu acho que a vida inteira ela é esse fio. A nossa vida aqui, na Terra, eu acho que é essa pontinha aqui. Entende? Então, pra mim, isso aqui é o começo, né? Na verdade, a morte é o começo do que a gente teria para frente. Então, eu tenho para mim que, né? Eu entendo bem, eu entendo assim dessa forma, né? Como um conceito judaico-cristão que prega, né? A ideia de que nós vamos sim, daqui nós vamos para um outro mundo, conforme as nossas ações morais tem um balde ou não de ouro, ou tem uma recompensa, né? Uma brincadeira do balde de ouro no sentido de jogo, tem uma recompensa, mas eu acho que é uma passagem, entende? Eu acho que é só uma passagem. Então, no jogo, a gente não leva isso a sério. Infelizmente, nem dá para levar isso a sério. Porque, cara, eu vou morrer de quantas vezes quiser. Então, aqui na Terra, se você acredita ou não, você parece que só tem uma. Porque os que foram e não voltaram, e os que dizem que tem uma outra vida também não conseguem entender qual era a outra vida. Entende? Não sei se fica claro. Sim. Como a gente não tem isso, eu gosto das pessoas falam assim, como é que você acredita em Deus, como é que você acredita num outro ser, né, ou outra coisa assim. Eu falo assim, nós podemos fazer a famosa frase da aposta. Nós podemos fazer uma aposta. Vamos apostar. Se ele não existir, apostamos eu e você. Se não existir, morreu, acabou. A vida é uma só, acabou, morreu, você nunca mais volta. Não tem mais nada, nem volta, nem vai para o céu, nem não acabou. Beleza. Se acontecer isso, você ganhou a aposta, mas aí acabou tudo. O problema é se você apostou contra o que eu imagino que tem um depois, e aí você foi contra. Talvez eu ganhe a aposta. E se eu ganhar a aposta, tem um depois. Tem depois. Entende? Então, é assim que no videogame isso não funciona.
E que eu acho um mal do videogame. Ele deveria punir o cara. Infelizmente, eu sei que jogando eu não queria que fosse assim, mas ele deveria ser fiel na punição. Então, cara, nossa, o cara é um cavaleiro com toda a roupa, armadura, chegou lá na frente e morreu, acabou, cara. Mas meu personagem fazia 3 anos que eu tava com esse personagem, então agora você vai ter que começar do zero. Porque o cara volta com um pouquinho menos de vida ali, né? O cara volta 2 passinhos pra trás, né? É o Super Mario, cada cogumelo verde você ganha uma vida, como é que é isso aí? Entendeu? Aí a gente tinha uma fasezinha lá, lembra que tinha uma fasezinha do Mario que você pegava o Yoshi, você entrava dentro daquela fase, você batia lá, caiu o verde, você apertava Start Select, ele saía da fase. Você entrava de novo, apertava o verde, Start Select, pegava a vida infinita. Entende? Sério? Sim. Tem uma fasezinha ali, tinha um camarada meu que ensinou isso aí. Cara. Então, assim, eu acho, João, que tem uma morte só nossa, sabe, aqui. E eu acho até que a gente podia muito bem aprender com os jogos, como eu falei antes, da gente entender que algumas coisas a gente tem que perder para poder ganhar, sabe? Então, uma delas, por exemplo, é nosso caráter de vida do jeito lixo de ser. Eu acho que isso a gente tem que perder, porque senão você não ganha vida pós-morte, entende? Como se fosse isso. Então, você quer uma estrutura melhor, então você vai ter que conquistar assim dessa forma, sabe? Imagina assim. Olha ali, o pessoal tá mandando bastante recado ali, cara. Caraca, hein? Eu tô vendo subir, mas tem que cuidar uns aí que o pessoal fala algumas coisas ali. Eu falei que eu ia falar na live se ele falasse, mas eu não vi nenhum ali. Dark Souls é considerado o jogo mais desafiador da história. Você não tem liberdade, a pessoa vai morrer várias vezes. Porém, ela aprende. E quando conquista o que quer, te dá um sentimento de vitória. Sim, é verdade. O Dark Souls faz isso. O mapa gigantesco dele, né? A forma gigantesca, ele faz isso mesmo. É um dos pouquíssimos jogos em que se você morrer, você é punido severamente. Mas são poucos que são assim, né? Então, por exemplo, Minecraft, morreu, você perde aquilo que você tinha na mochila. Podia ser bastante, né? Mas ele fica ali onde estava a sua mochila. Você volta ali, passa, entendeu? Então, esse Dark Souls, ele é bem conhecido? Ou pouca gente joga? Ele é conhecido. Não, ele é conhecido. É um RPG que você tem um personagem e vai jogando, né? Vai andando no mapa com aquele personagem. Hoje mesmo, tava falando com os alunos ali do primeirão, falando sobre os jogos, a distância entre os jogos, né? Como tem a distância entre os jogos e tal. E daí esse aí é um. Você perdeu, você vai lá pro fim. Você conquista só a sua experiência. Uhum. Né? Você mantém mais ou menos a sua experiência, mas você volta, você perde tudo e tal, né? Então, acho que é isso. É um dos que dá sentimento de vitória porque você não quer morrer, né? Então, verdade. Não faz sentido. Legal. E agora, inventar uma história para um jogo é inventar uma mentira? Não, você não precisava nem pensar. Porque é o seguinte, cara. Vamos supor que nós sejamos designers de game. Tá. Né? Sou designer de game. Quem eu quero atrair? Vamos supor ali, eu tô vendo uma piazadinha que tá ali, 7º, 8º ano ali, tem outros também, mas 7º, 8º ano. Nós vamos alcançar um 7º ano. Uhum. Então nós temos que lembrar que não pode ter violência. Por quê? Porque eu não quero, né, eu quero que os pais olhem para mim como o design ali, que a coisa funcione. Então, beleza. Então não vai ter violência. Mas eu quero que eles gostem. Então nós vamos ter que fazer uma coisa que seja interessante para eles. Eu vou criar aquilo que eles não gostam? Não. Eu não posso criar aquilo que eles não gostam. E o que eles gostam não é a realidade, não é a verdade? Então se o que eles gostam é a verdade, eu não posso criar uma mentira. Vai ser o quê? O jogo vai ser o quê? Você vai entrar num balão e vai subir num balão. Tá, e daí, professor? Que daí nós vamos fazer um jogo de nave espacial. Pode ser que um dia esse jogo de nave espacial se torne realidade? Pode. Pô, então a coisa funciona. Entende? Mas daí como é que ficam os jogos da antiguidade? Pois aí, o que é o jogo da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial? O que é o Battlefield? O que é o Call of Duty? Se ele fosse a mentira, uma mentira, vamos supor, assim, no sentido de mentira, no sentido do pra onde está indo o jogo, né? Se fosse isso, ninguém jogava os de guerra. Entende? Porque a guerra é realidade. Então, por exemplo, eu lembro. Entende? Então, eu lembro quando um colega meu. Entendeu? Então, quando um colega meu comprou o BF6, fui na casa dele lá, monitor gigantesco, né? Eu queria, né? Um monitor gigantesco, fone de ouvido que vibra, né? E era gamer, né? Cadeirona, falou, cara, senta aí e joga BF6. Cara,
Tipo assim, sabe que você levar susto? Eu já levei susto de videogame com... Cara, aquele negócio... Você pensar, quando eu tirei, eu falei, caraca, meu, se no jogo eu tenho medo de morrer no BF, no tiro, você imagina o cara que tava na guerra, cara. Ao vivo, ele ia morrer uma vez só, ele não tinha bala, e daí você entra, entende? Então a realidade, a verdade criada no jogo, ela tem que ser verdade. Mas assim, aí você fala, professor... Mas, por exemplo, o LoL tem um monte de bicho, de monstro. Sim, mas a gente não está tratando da realidade. Eu acho que você não perguntou da mentira do personagem. E sim da mentira da jogabilidade, da essência do jogo. Exato. Né? Então não é uma mentira. Se você fizer uma burrada aqui, você vai ser punido aqui. Isso, então isso não, entende? Então, pode criar uma mentira? Não, não é para criar, é uma história. Né? Lembra de, não sei se você era do adepto, Zelda. Né? Você lembrar de todos os mapas do Zelda, você lembrar de todos os mapas do Mario lá, eu lembro que a gente brincava para ver quem zerava primeiro o Mario, tudo isso faz parte de uma realidade, daqui da nossa mão, uma verdade. Senhor, mas o mapa não existia, mas a jogabilidade que me fazia ser feliz naquilo, existe. A essência não é mentira. A essência daquilo não é mentira. Por isso que eu não acho. Eu acho que a história, inventar um jogo não é inventar uma mentira, ela tem que ser uma essência de quem vai jogar. Porque senão o jogo é falido, né? Seria como dizer que as nossas ideias são mentiras. Exatamente, exatamente. Daí uma outra você falou, acho que semana passada, do Mundo das Ideias, né? Exatamente, né? A ideia, ela se torna realidade daquilo que a gente está transferindo. Agora, nos jogos a gente tem, você tinha citado antes também a questão das regras, né? Você acredita que, essa aqui é interessante, inclusive eu até conversei sobre isso com o Amir, né? Nos jogos a gente tem que seguir as regras, porque se a gente não seguir, a gente não consegue progredir. Sim. E na vida real, cara, a gente precisa seguir sempre as regras. Então, cara, Rapaz, assim, no jogo é preciso seguir regras. Eu vou pegar o que está na minha mente aqui, João, porque você pegou aí meio pesado, né? Mas vamos lá. Assim, ó, eu acho que o Haas falou, eu acho que é o Haas, tá? Eu acho que não é a Haas, é o Haas que está ali, né? O Joãozão. Mas você pega um filme, vamos pegar um filme de herói, tá? Onde tem um herói. Você pega o Batman, tá? Pega o Batman. Então, o Batman tá lá. O Coringa, ele faz o que faz na cidade, ele não segue nenhum padrão de moral, regra, para ele não existe regras, e ele faz o que faz. O Batman, para ser o Batman, em muitos dos seus filmes, algumas regras ele tem que quebrar, para poder dar um pau no Coringa. Entende? Então, assim, não é que a regra é ruim, mas no jogo também, algumas regrinhas, eu vou falar do LoL, né, para quem conhece o LoL. Tem um bichinho dentro do LoL que quando você mata ele te dá um pouquinho mais de vida. E o LoL é jogo com 5 pessoas e tem uma pessoa só que ela é supostamente dentro do jogo, não existe uma regra, não é um padrão, não é para ser um padrão, mas ele se tornou uma regra conforme a gente joga. Normalmente a gente deixa esse bicho para quem tá fazendo a selva, que é o tal do jungle. Então, o jungle foi lá, a gente já sabe que ele vai pegar aquele bicho, a gente nem tenta pegar ele, eu vou para minha posição, que eu pego um personagem que é condizente com aquela posição. Por exemplo, eu vou pegar um tanque, o cara tem que ser o fortão. Por quê? Porque lá no meio da partida ele vai ter que aguentar a porrada. Se eu roubar esse bichinho que me dá vida, quem que eu tô quebrando? É uma regra? Não é regra, não existe punição para quem faz isso. Você roubou o Blue, você roubou, chama-se Blue ou Red, né? Você roubou o Red. Não tem uma punição para você roubar isso. Não no jogo. Você é livre para fazer o que você quiser. Só que, se eu quebrar esse código, a gente chamaria de moral, que está dentro dos jogadores, né? Se eu quebrar essa moral que está dos jogadores, o jungle vai ficar sem vida. Se ele ficar sem vida, ele não vai poder vir me ajudar depois. Então você quer melhorar a sua vida, você achar que é só você que vive nesse mundo e nesse sentido, e você não vai ajudar o cara? Mas não tá na regra, você pode pegar. Pois é, não tá na regra. Mas para que a gente possa jogar dentro de uma harmonia, para que o jogo role dentro de uma harmonia entre as equipes, é bom que... Por exemplo, não existe regra para o goleiro fazer gol, mas é bom que o goleiro não vá toda hora fazer gol.
Por quê? Porque se ele sair do gol, ele leva gol. Mas é que eu quero porque eu acho que eu consigo. Tudo bem, não tem regra. Você pode sair. Não tem problema nenhum. Só que dentro de uma eu não sei como se chama isso, talvez uma moral mesmo seja o nome, mas dentro da moral, o certo é você não fazer, porque se você fizer, né, não tem regra. Você não precisa viver dentro dessa regra. Você pode fazer, porque não é uma regra. Mas se você quebrar, vai ser ruim. Então eu trago para a nossa vida. Pô, eu tenho que cuidar da minha vida. Como cidadão, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu vou trabalhar, ganho meu dinheiro, vou no mercado, pago os produtos que eu quero, dou para os meus filhos que eles querem comer ali, dou o Yakult, pago lá, e vou no outro dia, durmo, vou todo dia trabalhar. Respeito as leis de trânsito, sem problema, ando pela rua com máscara, agora nós temos essa outra conduta de regra, né, mas vou com máscara e tal. Isso me impede de olhar alguém que está passando fome e parar e dar dinheiro para ele? Não, claro que não. É uma regra, eu tenho que dar dinheiro? Não, você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, João, e eu também não tenho nada a ver com a vida do cara. Mas às vezes a gente tem que fazer umas curvas de moral para que a sociedade no que tá no meu meio viva harmoniosamente. Assim como no jogo. Se eu roubar o Blue, vai dar treta. Eu não sou o Jungle e eu roubar o Blue, vai dar treta. O Jungle já fala assim, cara, é batata. Pra quem joga pode escrever no chat aí. É batata. O cara roubou o Blue, o primeiro Blue do Jungle, o Jungle já fala assim, vou zoar. O que eu quero? O Jungle já fala, eu não brinco mais, eu vou ferrar você. Ele já fala, não desço mais, entendeu? Então, na hora, a coisa já fica sem graça. Eu acho que pra nossa vida também serve, sabe? As regras são necessárias, mas não é quebrar regras, é ultrapassá-las, sabe? Existe a regra, sabe? Entende? Existe um código de regra para todo mundo, mas a gente não pode olhar só na regra. Eu falo isso para os alunos. Nós temos ali onde nós lecionamos, tem 3 no ano, né? Falei hoje para eles. Cheguei na sala, professor, nós vamos no laboratório? Eu falei, cara, não estava pensando. Mas o senhor levou os outros 2. Eu falei, você quer que eu faça a mesma regra para todo mundo? Eu trato vocês igual eu trato eles. Você quer que eu faça isso? Porque eles não são vocês e eu não trato vocês iguais. Não, professor, então deixa. Acabou, no fim a gente ficou brincando lá, mas você entende? Então eu acho que existem regras, elas têm que ser cumpridas, mas elas têm que ser ultrapassadas e não quebradas. A gente não quebra regra, a gente ultrapassa. Não existe regra no jogo que você possa ou não possa fazer isso com o seu parceiro. Mas vale a pena você deixar a vida pro cara que só tem uma. Lembra do Final Fight? Não sei se você chegou ao Final Fight. A gente ia passando de fase, ia batendo nos carinha, ia passando. Daí chegava lá na frente, tinha um grandão que a gente tinha que bater. Então eram 2 andando, passando de fase. Às vezes o cara tava morrendo. Você quebrava um galão, tinha lá um pernil, né? Tinha um negócio de frango grandão assim. Eu podia pegar porque o galão era meu, fui eu que quebrei. Não existe regra para quem vai pegar. Mas se eu pegar, eu tenho mais vida e eu deixo meu parceiro morrer. Não tem regra, mas eu tenho que pensar além da regra. Cara, vem aqui, pega essa comida aqui rapidão antes que desapareça, sabe? Pega o Blue aqui, cara, deixa o Blue pra você, porque pra mim não vai servir, entende? Agora eu não vou precisar. Então eu acho que o jogo e a vida real, eles têm essas condutas. A gente deveria. Eu falo aí, dar dinheiro, dar comida pra quem não tem condição. Mas o cara é vagabundo, bebe porque quer. Pois é, cara, mas nem todo mundo tem a mesma condição psicológica que a sua, de sair todo dia, levantar para trabalhar. Ele não aprendeu a mesma forma que você. Pode ser que ele seja o que for, não sei o que ele faz, o que não faz. Mas eu acho que a gente tem que ultrapassar essas regras para viver harmoniosamente, porque só as regras fica tudo quadradinho. É a sociedade, aquela sociedade industrial. Levanto, vou trabalhar, volto, assisto TV. Levanto, vou trabalhar, volto, assisto TV. Então, tô precisando esclarecer, vou fazer compra. Daí compro, daí gasto meu dinheiro, vou trabalhar. Pô, mas essa é a vida? Que isso? Né? Então, acho que existem regras, têm que ser cumpridas, mas elas têm que ser ultrapassadas no sentido da vida em harmonia, a vida melhor. Né? Show de bola. Agora que ele falou assim, pode falar. O Gabriel mandou aqui uma que eu gostei aqui, olha ali, ó. Ele mandou, Álvaro, o que você acha de usar hack, ó, já falando dessa questão. Eu ia falar isso, então. Infelizmente, na nossa vida a gente tem que usar hack. Sabe? Eu tô tentando trazer aqui a realidade do jogo. Eu acho que no jogo não deveria ter. Embora eu já usei. Sabe? Todo mundo já deve ter usado um hack. Sabe? Eu acho extremamente injusto um hack em jogo online ou em jogo em multiplayer. Isso não existe. Agora, é sacanagem. É sacanagem, não pode. Eu gosto da Riot, que é a que criou o LoL, porque se você usa o hack lá, se eles perceberem que você usa hack,
eles banem sua conta tem uma frasezinha que diz assim, eu acho que é assim, a sua conta está banida, bloqueada, e você só poderá voltar a jogar daqui 1000 anos. Sabe? E daí, tipo assim, daí se o cara. Eu nunca vi isso, mas os alunos contam que é assim, deve ter vídeos na internet, mas aí fala assim. Diz que se você voltar daqui 5 anos aí, daqui 995 mil anos você vai poder jogar, entendeu? Então, tipo, pô, o cara tem que dar porrada mesmo, não tem que dar limite. Pô, é muita sacanagem. Eu tô aqui tentando vencer num game, o cara chega lá, o cara consegue ver através da parede, meu. Sabe? O cara no CS, o cara mira e é headshot. Como é que é isso? Não vale. Não, é sacanagem. Agora, um hack, tô tentando passar a fase, não consigo, você quer jogar, quer chutar o balde, o cara pode usar. Eu não acho certo, eu acho que tá sozinho, né? Sozinho você vai fazer o que você quiser, mas tem que ter consciência. Você tá usando o hack para ultrapassar aquilo que você não conseguiu. Se todos os momentos você tentar ultrapassar o que você não conseguiu, como é que vai ser a sua vida? Entende? Chegou no vestibular, tá? Não consegui passar, tá? Usa hack? Como? Não dá, entendeu? E aí, como eu tava falando, embora na nossa vida nós temos hacks. Então, às vezes tem o dinheiro, que é um hack, né? Mas eu tenho dinheiro. Né? Oi? Como? Ganhar na Mega Sena é hack? Pois é, entendeu? Então, sabe? Então a gente tem hacks. E às vezes eu acho que até os hacks bons funcionam pra gente, né? Vamos dizer, você sair um pouco da linha para fazer o bem a outro, entende? Você fazer uma boa ação, pô, mas isso não pode. Não pode, mas a gente vai ajudar. Né? Não pode, mas a gente vai tentar. Né? Eu vou dar um auxílio, vou ver se eu consigo. Né? Então tem os seus hacks e hacks, né? Corrupções e corrupções. Né? Um hack é uma corrupção, seja ela dentro do jogo, seja ela na vida real, é uma corrupção. Você está quebrando, ultrapassando um valor que, infelizmente, não deveria ser assim. Eu não concordo, não acho que deveria ter, embora já tenha usado, mas eu acho que não precisa, né? Tipo, eu não consigo passar, então deixa de lado, vai fazer o que você gosta, então, né? Não fica aí morrendo. Legal, Álvaro. Álvaro, deixa eu falar aqui para ti que eu fiquei muito feliz com a nossa live de hoje, porque a gente bateu o maior número de visualizações simultâneas. Olha aí, rapaz. Então, hoje foi uma live especial. Eu agradeço de coração a sua participação. Já estamos aí em 1h21 de live. Né? O pessoal participou muito. Agradeço para o pessoal, para os alunos que participaram, para todo mundo. Muito obrigado mesmo, bacana. Tem alunos aqui que não são meus alunos. Obrigado por assistirem a live e aparecerem aí para prestigiar o professor Álvaro, que, vou falar para vocês, deu um show nessa live, cara. Deu um show. Álvaro, obrigado de coração, cara. Você tá convidado já para uma próxima live. A gente vai fazer mais uma live aí. Vamos fazer a gente pode fazer de game, a gente pode fazer sobre filme. Vamos pensar em algo bem bacana para o futuro, tá? E obrigado, gente. É isso. Tá? Legal. Você quer ter uma mensagem aí no final pro pessoal? Não, eu acho. A mensagem que eu deixo para todo mundo, que todo mundo vai vir, certeza, pelo site ali, né, pelo chat ali, o pessoal já vai falar assim: ô professor, vamos jogar tal coisa. Cara, eu vou jogar com você o que você quiser, desde que você me dê uma razão pro jogo. Né? Então, acho que nós temos que jogar, João. Eu acho que não é ruim, eu acho que é bacana, acho que todo mundo tem que fazer essa coisa funcionar no jogo. Ele é bom, ele veio para ser bom para nós, mas ele tem que ser consciente, ele tem que ser dentro de um equilíbrio, sabe? Aí você fala, mas é que eu não consigo, então você tem que aprender a equilibrar, porque no nosso mundo é equilíbrio. Né? Então, acima de tudo, ser racional no que vai fazer, né? E agradecer essa galera que já entrou ali. Olha lá, o pessoal pede pro Alves se ele já foi pastor. Essa eu não respondo, não. Essa não adianta. Não adianta, Raz. Essa eu não respondo para ninguém. Meu chapa. Mas agradecer você também, João, ao pessoal que está aqui, quiser curtir, compartilhar. Eu não tenho feito mais vídeos como você, né? Que tá up aí, show de bola esse seu canal e essas ideias da live é muito bacana, cara. Muito bacana. Obrigado. Mesmo. Agradecer a todo mundo. Obrigadão mesmo também você, João. Valeu, gente. Pessoal, então, um grande abraço. Se inscreva no canal Ordenadamente e no canal Fica a Dica com Álvaro Chaves. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.